Declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 11 de novembro de 2024. Desejo a nossa secretária Laura um bom dia, senhores conselheiros, doutor Eli, doutor Marcelo e doutor Evandro, um bom dia e uma excelente sessão de trabalho. Temos hoje, nessa sessão ordinária, dois processos em retorno e dois processos na pauta. E considerando aqui a presença do Dr. Marcelo, o primeiro processo a ser apreciado será que o Dr. Marcelo representa o sujeito passivo. Anuncio, então, o processo 40.118, 0264, 0050, com recurso voluntário 2128 de 2024, em que é recorrente Dairy Partners América Brasil Limitada, relator do processo, o conselheiro Ítalo Eri Ribeiro Júnior, representante do sujeito passivo, Dr. Marcelo Silveira, e representante da Fazenda Pública, Dr. Eli José da Silva. Doutor Ítalo, quando estiver em condições. Bom dia, senhora coordenadora. Bom dia aos demais conselheiros, doutor Ricardo, doutor Valdir, doutor Henrique, doutor Dionídio, que encontra na sala de espera, doutor Francisco. Um bom dia para o representante da Fazenda Pública, doutor Eli, doutor Marcelo, representante da parte, a secretária de Câmara Laura e demais pessoas que nos assistem pelo YouTube. Senhora coordenadora, eu vou me abster inicialmente de fazer o relatório. Eu tenho a intenção de propor uma resolução desse processo e vou explicar os motivos por quê, e caso seja aprovado, inclusive, ela poderá até ser considerada lida e aprovada. Na, nas últimas manifestações da parte, né, ela apresentou, junto com seus memoriais, um fato novo, um elemento novo no processo, que foi uma sentença proferida pelo Judiciário em relação a uma ação anulatória que trata justamente de 4 notificações de lançamento que foram, vamos dizer assim, diretamente causadoras de parte do crédito tributário objeto do presente lançamento. O presente lançamento, só para rememorar, ele é formado, ele trata da falta pelo aproveitamento indevido de crédito, uma parte em função de que supostamente o sujeito passivo não teria cumprido os requisitos do dispositivo que trata do benefício desse aproveitamento, por estar revendendo mercadoria, ao invés de estar industrializando mercadoria objeto da operação interestadual, a qual estaria sujeito ao benefício. Um auto originalmente de 53 milhões, essa parte se representaria 33 milhões. E a outra parte, 19 milhões, considerou que o sujeito passivo não poderia aproveitar o benefício, porque, embora corretas as operações, estaria é, não cumprindo uma das condicionantes exigidas para o aproveitamento do benefício, que seria exatamente não possuir débito endividativo. Então, existia na época oito notificações de lançamento que causaram, no entendimento da autoridade autuante, a perda do benefício proporcional a esses 19 milhões aí dos 53 milhões que eu me referi, sendo 4 deles já resolvido, porque uma ação anulatória concluiu os que não eram efetivamente devidos, mas 4 permaneciam a discussão justamente por uma ação anulatória aí que se encontrava em aberto. E aí, com esse elemento novo, eu entendo necessário a gente ouvir a Procuradoria para que ela possa nos informar se existe ou não intenção de recorrer nesse processo, se ela entende que é uma decisão que irá se transitar em julgado, já que ainda não se transitou em julgado formalmente. Então, eu vou ler os termos da resolução aqui, para que os senhores possam, senhores e senhoras, né, possam apreciar. Pois bem, a terceira Câmara do Conselho Administrativo, em sessão realizada no dia 11, por proposição do conselheiro relator Ítalo, considerando que o presente processo trata da exigência de ICMS por ter o direito passivo escriturado indevidamente valores a título de crédito otorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no artigo 11, inciso 35, anexo 9 do decreto número 4.152/97, sendo a primeira parte, né, como eu havia dito, 33.454.030 reais e 12 centavos relativos à saída de produtos adquiridos de terceiros, que seriam consideradas operações não sujeitas ao benefício, e a segunda parte, 19.895.863,36 reais relativos às saídas de produção própria, sujeitas ao benefício, porém considerado indevido, pois a empresa possuía débito tributário exigível inscrito em dívida ativa, portanto impedida de utilizar o benefício.
Considerando que, em relação à supramencionada segunda parcela do crédito tributário decorrente de aproveitamento indevido de benefício, em função da empresa possuir débito tributário exigível inscritivo da ativa, a defesa alega que dos 8 processos administrativos tributários a serem considerados, que consta inclusive as folhas 58 dos autos, 4 deles, de números final 000, 0049, 0056 e 0000, lavrados em desfavor do estabelecimento autuado, situado na cidade de Jataí, já teria havido uma ação anulatória de número 27.1048-31, a expressa concordância da Procuradoria-Geral do Estado acerca da extinção da ação pelo não cabimento da manutenção das referidas cobranças. Isso aí consta as folhas 148 dos autos. E decisão judicial, as folhas 149 e 152, extinguindo o feito, restando a discussão acerca dos outros 4 processos administrativos tributários derivados das notificações de lançamento de números finais 0099, 0035, 0042 e 0081, lavrados em face do estabelecimento de Rialma, que estariam garantidos por seguro-garantia, o que, no entendimento da defesa, garantiria o crédito tributário e permitiria a manutenção desse direito à fruição do benefício desconsiderado, considerando que, em relação a essas últimas 4 notificações de lançamento mencionadas acima, relativas ao estabelecimento situado na cidade de Rialma, em relação à abordagem do oferecimento de seguro-garantia, a impugnante informou uma cronologia de datas e fatos ocorridos desde seu oferecimento, propriamente dito, em uma ação anulatória, de número 4773-78, consta aí as folhas 153 a 173 dos autos, em 17/3/2015, passando pela solicitação do endosso desse seguro oferecido para ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, folhas 210 e 212, em 2/5/2016, inclusive com a concessão de liminar em mandado de segurança, folhas 298 e 301, proposta pelo contribuinte, na qual foi determinada pelo Poder Judiciário a aceitação do endosso de seguro-garantia e a emissão da certidão positiva com efeito negativo. Isso se deu aí em 27/9/2018 somente. Considerando que, em face da discordância por parte da Fazenda Pública Estadual, através da Procuradoria-Geral do Estado, em aceitar a referida garantia por diversas razões, e que a defesa do direito passivo pediu que o presente processo administrativo tributário fosse sobrestado até que houvesse o julgamento definitivo da citada ação anulatória 47477378. Foi proposta pela primeira Câmara Julgadora uma resolução de número 37/2024, consta aí as folhas 781 até 784 dos autos, encaminhando os autos à representação da Procuradoria-Geral do Estado, deste Conselho Administrativo Tributário, para que prestasse esclarecimentos acerca do andamento da ação anulatória, do entendimento da PGE acerca do cabimento ou não da aceitação do seguro-garantia como instrumento apto a garantir o crédito tributário para fins de permitir a continuidade da fruição do benefício condicionado pelo sujeito passivo, bem como o momento a ser considerado para se entender que os supramencionados créditos tributários decorrentes das notificações de lançamento estavam garantidos. Considerando que, após a PGE prestar os esclarecimentos supramencionados por meio da juntada do parecer número 4/2024, que consta aí as folhas 787 e 791, e despacho número 116/2024, PGE-PTR, o sujeito passivo comparece aos autos, inicialmente somente para contestar a data a ser considerada de aceitação do seguro-garantia apontado pela PGE, para, posteriormente, apresentar fato superveniente, qual seja, o proferimento de sentença nos autos da ação declaratória pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, considerando que pela supra-referida sentença judicial depreende-se que foi julgado procedente a ação anulatória número 0474773, de modo a reconhecer, de acordo com o laudo pericial nela produzido, que os débitos discutidos na referida ação foram quitados antes da emissão das notificações de lançamento já citadas, validando, portanto, as alegações da autora, considerando, entretanto, que referida ação ainda não transitou em julgado, sendo cabível a interposição de recurso, resolve, caso seja aprovado pelos senhores, com fundamento no inciso 2, artigo 8º da Portaria número 352 do Gabinete, /2023, encaminhar novamente os autos à representação da Procuradoria-Geral do Estado junto a este Conselho Administrativo para 1. Informar o atual andamento da ação anulatória número 474773/78 e, caso ainda não tenha sido interposto, se há intenção da PGE em recorrer da supramencionada decisão judicial. 2. Orientar, de acordo com a resposta ao item anterior, qual o caminho a ser adotado em relação ao presente processo administrativo tributário, uma vez que, sendo confirmada a decisão proferida e transitada em julgada a ação anulatória, não haveria que se considerar os débitos relativos às notificações de lançamento de números finais 99, 35, 42 e 81,
já citadas, né? Como impeditivos ao aproveitamento de parte do benefício desconsiderado pela fiscalização e que também deram origem ao presente lançamento. E como órgão consultivo, 3, né? Como órgão consultivo, nos termos do supermencionada portaria, apresentar quaisquer outras informações que entender relevantes acerca da matéria que permitam um melhor entendimento e conclusão do órgão julgador. E após as manifestações da PGE, determinaram o encaminhamento dos autos ao setor próprio deste Conselho para que determine uma intimação do sujeito passivo acerca do resultado da resposta a essa resolução. E após, retornar os autos para a continuidade de julgamento. Essa, portanto, a proposta de resolução para ser analisada pelos interessados aí, senhora coordenadora. Obrigado. Obrigada, doutor Ítalo. Doutor Marcelo, bom dia novamente ao senhor. Como o senhor manifesta em relação à proposta de encaminhamento do conselheiro relator? Bom dia a todos. Boa semana para todos nós. Enfim, da minha parte eu não tenho como me opor, eu só gostaria de fazer duas ressalvas importantes. Além do fato desse julgamento estar muito alongado, acho que tem dois comentários importantes a serem feitos. O primeiro é que a sentença, de todo jeito, vai para o Tribunal de Justiça, né? Porque existe uma determinação de reexame necessário no próprio documento, enfim. Então, ainda que a Procuradoria se manifeste ou não pelo interesse de interpor apelação, isso vai acontecer pelas regras processuais. Então, de toda forma, isso é um fato do qual nós não vamos escapar. Acho que é importante dizer que a sentença está baseada num laudo pericial que diz que os débitos nunca existiram. Assim, não é uma sentença baseada numa tese, né? Ou seja, que é uma discussão sobre interpretação de legislação e que a nossa discussão, a nossa interpretação prevaleceu. A perícia claramente afirma que os débitos estavam pagos e que houve um erro de informação de obrigação acessória, que, aliás, foi o que motivou, inclusive, o cancelamento dos débitos da unidade de Rialma da DPAM também, que são os outros quatro débitos que motivaram essa cobrança. Então, assim, o que a gente insiste esses débitos não são débitos, né? Foram constituídas notificações de lançamento de forma equivocada e o Estado acabou utilizando essa informação para gerar outros débitos e outras cobranças em cascata. E aí eu não vou nem entrar no mérito da questão da garantia, porque isso está absolutamente discutido e comprovado nos autos. O esforço e a total dedicação que a companhia teve em garantir esses débitos para que eles nunca ficassem abertos. E terceiro, que talvez seja o mais preocupante, é o prazo que a gente tem da Lei 22.935, né? Que hoje prevê a convalidação do uso dos incentivos quando você tem o adimplemento dos débitos inscritos em dívida ativa, e aí eu estou colocando bem na situação do nosso caso aqui, quando esses débitos forem quitados ou regularizados pela empresa, isso convalidaria incentivos que foram contestados por autuações fiscais, o que me parece ser bem o caso aqui de parte dessa autuação. O prazo para aderência da DPAM, da Nestlé, enfim, para essa convalidação seria dia 19 de novembro. E hoje, não faria nem sentido a gente pagar os débitos, né? Porque a gente tem uma decisão judicial decisão judicial, perdão, não transitada e julgado, mas favorável, reconhecendo que as cobranças não eram devidas e a baixa dessas inscrições de dívida ativa deveria, por consequência, levar à convalidação do uso dos incentivos. Então, eu apenas tenho um pouco de preocupação no timing dessa questão, porque a DPM pode ser severamente prejudicada se não se considerar de fato que essas dívidas ativas são ilegítimas e estavam garantidas no passado, desde o começo, especialmente porque o prazo para adesão é dia 19 de novembro, e não vai haver uma disposição da empresa de pagar débitos que estão reconhecidamente cancelados com base em prova pericial robusta produzida na ação anulatória. Então, acho que são os meus comentários em relação ao encaminhamento do caso. Não sei se isso pode ser endereçado no prazo a ser dado para a Procuradoria, para que, sei lá, em menos de uma semana a gente tenha um prosseguimento do julgamento. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Eli, com a palavra para manifestação da Fazenda em relação à proposta de encaminhamento. Pois bem, obrigado, senhora coordenadora, Valéria Fonseca. Em seu nome, eu cumprimento todos os conselheiros presentes nessa sessão de julgamento, inclusive aqueles que estão na sala de espera. É meu colega da representação fazendária, doutor Evandro Luiz, que aguarda seu processo. Doutor Marcelo Silveira, os cumprimento. Secretária Laura, e aqueles que, porventura, estejam nos acompanhando pelo YouTube. Senhora coordenadora, a questão proposta pelo conselheiro Ita era bastante oportuna.
Este processo, a bem da verdade, nessa fase de julgamento, ele não está pronto para ser julgado, ele não tem como ser julgado aqui, e também não há possibilidade regimental de sobrestamento nessa fase de julgamento. O sobrestamento ele ocorre basicamente nas câmaras superiores, então aqui nós não temos. E para que esta Câmara possa efetuar o seu julgamento de forma clara, definitiva, com a questão totalmente madura, depende desse decisão relacionada com esses processos da dívida ativa. Isso está bem claro na proposta feita pelo Dr. Ítalo Ribeiro Eri. Ouvir a Procuradoria, neste caso, é o mais sensato. O doutor Marcelo até pontuou muito bem que, independente de recurso da Procuradoria, os autos, por força do artigo 496, inciso 1 do CPC, tem o duplo grau de jurisdição praticamente definido. Ocorre que o encaminhamento dele, via o artigo 496, inciso 1 do CPC, e via recurso da Procuradoria, tem consequências diversas, até porque, pelo 496, inciso 1, ele vai chegar exatamente do jeito que está, para apreciação do Tribunal de Justiça. Conquanto que, se eventualmente a Procuradoria propuser recurso, ela com certeza ditará novos elementos que deverão ser apreciados pelo Tribunal Superior. Então, não resta dúvida que esse encaminhamento é o mais correto. A sentença prolatada pela juíza, ela inclusive entra um embargo de declaração proposto pela própria empresa, ela basicamente que busca uma obscuridade aqui, por entender que na sentença estaria declarada nulidade relacionada com a multa e os juros. E ela perquire a douta juíza que o faça de tal sorte que fique bastante claro que é, sobretudo, crédito tributário. Isso nós temos bem claro. Então, essas questões a Fazenda Pública entende bastante oportuno esse encaminhamento de reputação fazendária. Resta, sem dúvida alguma, essa pontuação que foi feita pelo doutor Marcelo quanto à lei da anistia, 22.935, salvo engano. Aqui entendo que até por uma questão de medida, poderia a empresa até dar início também a essa questão no âmbito administrativo, pedindo a convalidação do benefício. Isso sem um aprofundamento maior, porque foi uma questão posta agora de forma bastante rápida pelo doutor Marcelo, e nós não pudemos aprofundar se aqui encaixaria efetivamente nas condições da Lei 22.935. Mas fica a sugestão, se o sujeito passivo entender que o retorno do processo faça a manifestação da Procuradoria poderá demandar tempo e implicaria em prejuízo a essa apreciação da lei da convalidação dos benefícios, poderia, talvez, dentro ainda do prazo previsto, já indicar também esse encaminhamento. Essa manifestação que nós tínhamos para fazer e concordamos aí com a proposta feita pelo conselheiro Ito. Obrigado, senhora coordenadora. Obrigada. Senhores, o conselheiro Adonídio até postou aqui no chat que a lei foi prorrogada com prazo para 20 de dezembro de 2024. Doutor Marcelo, o senhor gostaria de alguma outra consideração após a fala da Fazenda Pública? Não, nenhum. Tudo certo. Obrigado. Doutor Eli, Não, obrigado, satisfeito. senhores conselheiros, necessitam de conferência? Sem conferência. Doutor Ítalo, o senhor mantém a proposta nos termos lido? Sim, senhora coordenadora. De fato, eu não vejo como concluir o julgamento desse processo no presente momento sem que haja essa oitiva da Procuradoria, né? Embora, como bem lembrou aí o doutor Marcelo, na sua manifestação, de fato, a sentença foi prolatada baseada numa perícia judicial realizada, e a perícia realmente foi muito clara em apontar que os débitos eram inexistentes. Todavia, essa questão foi judicializada, né? E não cabe a nós anteciparmos o julgamento desse processo. E como não se trata de processo transitado em julgado, é um processo, como bem relembrou o doutor Marcelo, sujeito a duplo grau, nada mais interessante que ouvir quem representa, né, o Estado em relação a essa ação judicial, até porque a Procuradoria pode claramente dizer que não vai
a apresentar recurso, como inclusive fez na ação anulatória anterior em relação aos estabelecimentos de Jataí, né? A própria Procuradoria concordou, entendendo que de fato os débitos eram inexistentes. Então, por esse motivo, realmente eu mantenho a resolução e vejo como inevitável outro encaminhamento que não seja esse. Obrigado. Obrigada. Doutor Valdir, como o senhor vota em relação à proposta? Bom dia, senhora coordenadora. Bom dia, conselheiro Ricardo, conselheiro Ítalo, conselheiro Henrique. Bem-vindo de volta, conselheiro Donídio, doutor Eli, doutor Marcelo, doutor Evandro, secretária Laura, conselheiro Francisco também está na sala e demais pessoas nos acompanham. Estamos plenamente de acordo com a resolução, conselheiro? Conselheiro Ricardo? Primeiramente, senhora coordenadora, bom dia a todos também. Boas-vindas aí ao doutor Henrique e cumprimento aí também os que estão na sala de espera, o doutor Evandro, o conselheiro Donídio, o doutor Francisco, nossa secretária e a todos aqueles que nos assistem. O que eu até iria me manifestar na fase de conferência, mas aí o doutor Adonídio postou que a lei foi prorrogada, o doutor Eli falou que a empresa poderia se precaver e entrar também no âmbito administrativo, né? O processo está sendo encaminhado à PGE e também eu sugiro à empresa aí dar entrada no processo de convalidação, porque não sabemos quando o processo retorna, no prazo aqui a gente não tem como, mas eu, de antemão, eu concordo sim com o envio dos autos da PGE. Concordo com a execução. Obrigada. Conselheiro Ricardo. Conselheiro Henrique, como o senhor vota? Senhora coordenadora, demais presentes, inicialmente agradeço os votos de retorno, obrigado a todos. Eu concordo com a proposta apresentada, acho ela salutar, e, e ratifico, né, as razões do conselheiro Ricardo em relação ao aproveitamento da lei. Senhores, anuncio então o resultado do julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, ao acatar proposta do conselheiro relator, por unanimidade de votos, encaminha os autos à Procuradoria-Geral do Estado, junto ao Conselho Administrativo Tributário, para que seu titular preste nos autos as informações solicitadas na resolução elaborada pelo conselheiro relator. Resolução esta lida e aprovada na presente sessão, com a concordância dos representantes das partes. Doutor Marcelo, desejo ao senhor um bom dia, uma excelente semana. Doutor Ítalo também, acredito que seja o único processo conosco. Um bom dia, uma excelente semana aos senhores. Bom dia a todos vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Também desejei uma semana produtiva para todos aí. Um abraço e boa sequência nos trabalhos. Senhores, continuaremos com os processos em retorno. Anuncio, então, o processo 40.117.020.69083, recurso voluntário 2.391 de 2024, recorrente Vamos Máquinas e Equipamentos S.A., relator do processo, conselheiro Ricardo Batista Dutra, representante do sujeito passivo não se faz presente, e representante da Fazenda Pública, doutor Evandro Luiz Paulo. Doutor Ricardo, quando os senhores tiverem condições. Pois não. Consta dos autos que a empresa recorrente teria realizado saídas de mercadorias tributadas sem a emissão de documentos fiscais no período de janeiro a dezembro de 2016, conforme a auditoria específica de mercadorias. Essa omissão resultou na supressão do pagamento do ICMS no valor de R$ 86.373,78, mais cominações legais. Fundamentação. Notificado, sujeito passivo, comparece aos autos e apresenta impugnação, onde, após breve relato, inicia sua defesa apresentando diversas justificativas para contestar o lançamento. Inconsistência dos cálculos fiscais. A impugnação ressaltou que a fiscalização não considerou corretamente todas as notas fiscais de entrada e saídas da empresa. Foram anexadas planilhas detalhando as operações, evidenciando divergências em relação ao relatório da auditoria.
Em relação aos CFOPs incompatíveis, alegou-se que a fiscalização utilizou CFOPs destinados a operações que não representavam circulação de mercadorias. Isso incluía transferências de bens do ativo mobilizado, que, segundo a empresa, não deveriam ter sido contabilizadas como saídas tributáveis. Alegou também nulidade do lançamento. A defesa argumentou que o auto de infração deveria ser anulado, pois o levantamento fiscal foi baseado em um critério quantitativo errôneo, violando a regra matriz do lançamento tributário e resultando em uma apuração arbitrada sem a devida fundamentação legal. Apontou também que a auditoria fiscal desconsiderou documentos que poderiam alterar o montante do imposto devido, anexou notas fiscais não incluídas na auditoria e afirmou que essas omissões distorciam os resultados. Por meio do despacho 1767/2020, constante das folhas 76, foi determinado o encaminhamento dos autos à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, com o objetivo de que seu titular determinasse aí que um auditor fiscal da Receita Estadual, preferencialmente o autor do lançamento, se manifestasse prestando esclarecimentos a respeito das alegações do contribuinte, principalmente no que se referia aí à planilha apresentada pela defesa do sujeito passivo. Em atendimento ao despacho supracitado, o auditor fiscal, próprio autor do lançamento, revisa o levantamento, afirma que, de fato, o levantamento se baseou apenas nas notas fiscais registradas na EFD do contribuinte e que, ao revisar os lançamentos e considerar todos os documentos fiscais, inclusive os não registrados, importou em aumento do ICMS exigido, passando agora para R$ 124.762,12, mais as combinações legais. Repisou que, de fato, as notas fiscais relativas ao imobilizado devem constar do levantamento, haja vista, no caso deste contribuinte, os mesmos tratores que pertencem ao ativo mobilizado são os mesmos remetidos para demonstração e, não raras vezes, eles são vendidos. Nas folhas 90/91, consta aí a intimação para que o sujeito passivo se manifeste em relação ao resultado da diligência. Ao manifestar, a defesa aduz que o auto seria nulo em razão do erro confesso ante a falha na elaboração da auditoria e ainda que não estariam sendo observados os artigos 142, 145, 146 e aqui, eu acho que é o 197, tá? Eu falei aqui, ficou só o 19, do CTN. Ao retornar para o julgamento, ainda na instância singular, o PAT troca de julgador, provavelmente em razão do encerramento do mandato do julgador, autor do despacho que remeteu o processo de diligência, no caso era o Mário de Oliveira, e aí aqui houve a mudança, então. E o novo julgador, em sua sentença, cita o envio dos autos em diligência, o relatado pelo auditor, relaciona inclusive as folhas da manifestação da defesa, porém, ao fundamentar sua decisão, decide por não acatar o pedido de nulidade, nega a realização de diligência, julga procedente nos termos da inicial e aplica o limitador do inciso 1 do parágrafo 11 do artigo 71 do CTE em relação à multa. No dia 13 de janeiro de 22, a defesa intimada a recolher ou apresentar recurso em segunda instância nos termos da sentença, ou seja, no dia 13 de janeiro de 22, a defesa foi intimada a recolher ou apresentar recurso em segunda instância nos termos da sentença, ou seja, sem a inclusão do valor revisado. Em seguida, o sujeito passivo, representado por advogado, comparece, então, a essa instância cameral, apresenta o recurso, onde, inicialmente, argui a tempestividade de sua peça, faz uma longa explanação dos fatos, repisando todos os argumentos da impugnação, contesta a sentença, aduzindo que a mesma seria genérica, sem a devida análise dos argumentos defensórios, resume os pedidos em nulidade da sentença por falta de fundamentação e ou nulidade dos autos por falta de análise dos documentos trazidos pela defesa aos autos.
Vindo a julgamento nesta fase cameral, a primeira Câmara Julgadora propôs a Resolução 88/22, onde, após breves considerandos, encaminhou os autos ao fisco para que este elaborasse nova auditoria, anexando aos autos relatórios próprios da auditoria emitidos no sistema SAF ou Arquimedes, informasse a mercadoria objeto da omissão de sair, informasse a mercadoria objeto da omissão de maneira individualizada, entre outras providências. O fisco, então, apresenta a nova auditoria elaborada pela auditora Estranhamite, desta vez relacionando todos os tratores de maneira individualizada, inovando, inclusive, ao constatar que, além da omissão de saída, foram encontradas também omissão de entradas. Finaliza seu relatório, agora em agosto de 2023, com a seguinte observação, entre aspas, em relação à omissão de entrada encontrada após a realização de nova auditoria específica de mercadorias no ano de 2016, bem como o novo valor encontrado na omissão de saída, esclareço que não houve nova autuação, pois o direito de fisco constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do IAITá. Ela, então, observando que tinha ultrapassado o período aí decadencial para que o fisco constituísse, né, novo crédito, ela manteve, apesar da nova revisão, de novos valores, manteve a autuação com base na sentença singular. Então, nas folhas 176 dessa revisão, consta aí o novo valor do crédito tributário, que passaria para R$ 187.859,92. Intimada a se manifestar, a recorrente reiterou seus pedidos constantes do recurso de nulidade dos autos. Vindo a julgamento, então, no dia 4/12/23, a quarta Câmara, observando o erro do julgamento singular, desfavorável à Fazenda Pública, encaminhou, então, para que ela se manifestasse, devendo ser adotados os seguintes procedimentos. Caso a representação fazendária apresente recurso à Câmara Julgadora, seja o sujeito passivo novamente intimado. Caso a representação fazendária apresente despacho de concordância, retorne-se para o julgamento. Ocorre que a Fazenda Pública comparece, então, apresenta recurso à Câmara, aduzindo que deveria prevalecer ao menos o valor constante da primeira revisão, quando constou R$ 124.762,12, caracterizando a revisão como um termo de retificação e considerando como válida a intimação em 9/9/2021, que foi aquela de ciência para que a defesa se manifestasse em relação à primeira diligência. Finaliza justificando a necessidade do recurso em razão da decisão contrária à Fazenda Pública e pede a reversão do julgado singular para que o auto seja julgado totalmente procedente nos termos da primeira revisão, com o ICMS devido de R$ 124.762,12, mais os acréscimos legais. Vindo ao julgamento no dia 14/10/24, antes da sessão, né, na sessão então anterior a essa, nós constatamos aí que o auto encontrava-se quitado pelo valor constante da sentença. Em razão do fato novo, o processo foi sobrestado para apreciação de todos, em especial da Fazenda Pública. É o relatório, senhora coordenadora, e considerando aqui que nós não temos o representante do sujeito passivo, e houve esse pagamento superveniente aí, eu gostaria de antecipar o voto aqui, até para facilitar a manifestação do representante fazendário. Pois não, doutor Ricardo? Então, trata-se de recurso voluntário em que o sujeito passivo alega nulidade da sentença, aduzindo que ela teria sido genérica ou subsidiariamente a nulidade dos autos por falta de análise dos documentos trazidos pela defesa. As nulidades podem ser resumidas em cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração. Em relação às preliminares, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 18 do Regimento Interno do CAT, parágrafo 1º desse artigo, quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la. Nesse caso, em se tratando de julgamento cameral, a decisão sobre o mérito deverá ocorrer por unanimidade de votos. Então, me dirijo ao mérito dos autos, sendo que, em não havendo unanimidade nas decisões, a gente volta aí a apreciar as preliminares.
No mérito, a acusação formulada no auto-infração é de que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria tributada sem emissão de documentação fiscal no período de janeiro a dezembro de 2016, conforme a auditoria específica de mercadorias. Então, foi imputado aí a exigência do ICMS no valor de R$ 86.373,78, juntamente com penalidade e acréscimos legais. Nossa. A alegação de mérito da defesa se confunde com a preliminar de insegurança na determinação da infração. Haja vista a alegação ser de que o fisco estaria considerando operações de máquinas do ativo mobilizado e também notas fiscais de recebimento / remessas em demonstração na auditoria específica de mercadorias. Da análise dos autos, verifica-se tratar de uma revenda de máquinas agrícolas e a acusação fiscal está fundamentada na auditoria específica de mercadoria. Esta, por 2 vezes, fora encaminhada ao fisco para análise dos argumentos da defesa e também para a correta individualização da omissão, considerando a mercadoria ser perfeitamente identificável. E aí eu trago a conceituação da auditoria específica, né? É uma auditoria clássica e tal, e aí vem aquelas fórmulas todas lá de estoque inicial, entrada, tem que ser igual às saídas mais estoque final, presunção do artigo 25, lá do parágrafo 1º, que presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada o valor apurado em procedimento fiscal, e eu vou me abster de ler a parte lá da legislação. Tá. Portanto, não procede a alegação da defesa de que houve presunção subjetiva e de que não ficou provada a ocorrência do fato gerador. A prova da ocorrência da infração é a referida auditoria, que foi toda efetuada com base em documentos fiscais emitidos ou destinados ao sujeito passivo, sejam notas fiscais de entrada e saída de mercadorias e inventários iniciais e finais. Há ainda que se destacar que todas as notas fiscais objeto desse item do lançamento referem-se a máquinas e equipamentos individualizados por número de série e chassis também, o que propicia a fiscalização, a conferência precisa das operações efetivadas, para as quais foram emitidas as notas fiscais de saída e de entradas / devolução, restando claramente identificada a máquina que deveria estar de posse do sujeito passivo e não está, conforme demonstrado na auditoria. A defesa questiona a inclusão de CFOPs envolvendo operações em demonstração, mas não consegue impedir a acusação. Em nenhum momento suas alegações se fizeram acompanhar de um levantamento contraditório, por exemplo. Na sentença singular, foi aplicado o dispositivo legal que estabelece a penalidade fiscal mais benéfica ao sujeito passivo, razão pela qual, nos termos do artigo 38, parágrafo 1º, 4 da Lei 16.469, deve ser mantida a adequação da penalidade indicada pelo julgador singular, conforme o limitador disposto aí no inciso 1, parágrafo 11 do artigo 71 da Lei 11.651. Antes de concluir, em que pese o auto ser procedente, haja vista a defesa não conseguir afastar a infração, não há como negar as falhas no andamento processual e na confecção da auditoria. Porém, considerando que o sujeito passivo recolheu com os benefícios da Lei 22.572/2024, no dia 25 de 9, no dia 25 de 9 de 24, o valor da sentença do qual ele foi regularmente intimado, qual seja o ICMS na importância de R$ 86.373,78, mais combinações legais, cabe os seguintes questionamentos. Acaso, acolhendo o recurso fazendário, estaríamos prolongando uma discussão sobre uma auditoria que não começou bem e terminou pior? A última revisão, que aliás é a que considero como correta, a partir da individualização dos tratores, aqui não há que se cogitar alíquota média, preço médio, haja vista as mercadorias serem perfeitamente identificadas. Deixou uma lacuna nos autos, onde, após afirmar que o valor omitido seria de R$ 187.859,92, este valor não poderia ser exigido. Ou seja, deveria se restringir ao originalmente cobrado, o que ensejaria em insegurança. Quanto à revisão que alterou o valor para R$ 124.762,12, não foi emitido o termo aditivo ao auto, impossibilitando a intimação para que o contribuinte pudesse recolher este valor à época.
E ainda tem o fato do contribuinte ter sido intimado da decisão singular posterior à data em que teve ciência da revisão. Ou seja, em que pese ele ter sido intimado a se manifestar em relação a um valor maior, conforme revisão, ao ser intimado para pagar ou apresentar recurso, sendo até aquele momento a última intimação válida no processo, ele foi intimado conforme a inicial. A par desses fatos, como houve o pagamento do auto-infração, ainda que parcial, conforme revisões, caracterizando a confissão irretratável da dívida, deve ser aplicado ao presente caso, que prevê o artigo 11b, inciso terceiro aí do decreto 6.930/09, que aprova o regimento interno do Conselho Administrativo, sendo que a redação do dispositivo referido determina que o pagamento ou parcelamento em qualquer fase de tramitação do processo, de parte ou da totalidade do valor reclamado em lançamento tributário, relativamente à parcela paga ou parcelada, importa em, inciso terceiro aí, desistência da impugnação ou do recurso a caso interposto. Como houve o pagamento pelo sujeito passivo, conforme DARI 2.1, e aí eu trago o número do DARI no acordo, no valor exigido em primeira instância e nos termos do artigo 18, parágrafo 1º do Regimento Interno do CAT, já citado aí em relação às preliminares, concluo o voto deixando de me pronunciar nos termos do artigo 18, parágrafo 1º do Regimento Interno do CAT, a respeito das preliminares de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, bem como de nulidade dos autos por insegurança na determinação da infração, arguídas pelo sujeito passivo, e no mérito, conheço do recurso voluntário, nego-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou procedente o auto de infração, aplicando o disposto no artigo 11b, 3 do decreto 6.930/09. Em relação ao recurso fazendário, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. É este o resultado, senhora coordenadora. Eu tive que fazer uma leitura do acórdão, o acatamento ou não dos recursos, pelo menos eu entendi assim, porque houve uma decisão contrária, desfavorável à Fazenda Pública lá no início dos autos, a Fazenda não foi intimada, né? E aí, então, cabe a apreciação do recurso da Fazenda Pública, porque ela só foi intimada a se manifestar agora, no final em 2023, né? No final dessa fase processual, e em que pese o sujeito passivo ter pago lá o valor constante da sentença, tem todas essas possíveis nulidades, né? Porque tem duas revisões que contestam o valor lá, que modificam o valor da inicial. Porém, eu entendo que nós estamos numa fase aqui agora que não há como aproveitar aquela intimação que foi feita para o contribuinte se manifestar em relação ao resultado da primeira revisão, considerar aquela intimação como válida para poder exigir dele agora essa diferença, né, entre a sentença e a primeira revisão, e ainda mais considerando que ele foi intimado posterior àquela intimação ali a se manifestar, ele foi intimado o resultado, foi intimado a recolher o valor conforme sentença singular. Então, sim, nós temos até uma intimação posterior àquela. Por esses motivos todos aí, é que eu entendo que na revisão lá dos 124 mil não foi feito um termo aditivo, né? Foi feito um termo de retificação. Então, assim, nem daria para se emitir a intimação ao sujeito passivo do jeito que foi feita a revisão. Então, eu entendo que aqui o melhor caminho é manter a sentença que julgou procedente, do jeito que foi, e conhecer aí do pagamento do sujeito passivo para fins de extinção do débito e também da desistência do recurso. Obrigada, conselheiro. Doutor Evandro, com a palavra para a manifestação da Fazenda Pública. Pois bem, senhora coordenadora, inicialmente, bom dia a todos e a todas. Pois bem, então aqui nós estamos diante de uma omissão de saída de tratores, apurada em auditoria específica, né? Inicialmente, essa omissão foi de 9 tratores, originalmente, com ICMS aí de R$ 86 mil aproximadamente. E nessa auditoria, a autoridade fiscal, então, englobou num item só todos os diversos tratores que o contribuinte comercializava no estabelecimento, né?
Já na primeira revisão fiscal, constatou-se que haviam notas fiscais de entrada apresentadas pelo contribuinte que não haviam sido registradas na EFD. Então, considerando essas notas fiscais na auditoria, a omissão, então, de saída aumentou para 13 tratores e o ICMS passou para R$ 124.000, aproximadamente, né? E o julgador singular, ele ignorou essa revisão fiscal que aumentou o valor do imposto devido, que, no entender da Fazenda Pública Estadual, se caracteriza como um termo de retificação. E, ignorando essa questão, essa retificação, o julgador singular, então, procedeu ao auto de infração nos termos da inicial, né? E, não obstante o revisor não lavrar especificamente um termo aditivo, um termo de retificação, para fazer constar essa alteração a mais que aumentou o auto de infração, ele fez manifestação constando um novo valor e o contribuinte ele foi intimado desta alteração. Inclusive, o contribuinte apresentou contradita àquela revisão fiscal que aumentou o valor do auto, né? Nesse sentido, pelo princípio da instrumentalidade das formas, o ato atingiu seu objetivo de retificar o valor do auto de infração. E o CAT sempre aceitou tal alteração, mesmo sem um termo formal de retificação ou termo aditivo específico para o caso, né? Justamente por conta do princípio da instrumentalidade das formas, né? Inclusive, o contribuinte apresentou a contradita à referida revisão, mostrando que tomou pleno conhecimento do teor dessa alteração, que aumentou o valor do auto de infração já na primeira instância, antes da sentença, inclusive. E há de se constar que o valor do auto de infração que aumentou na revisão, ele não estava decaído quando do aumento, pois os fatos geradores desse processo são de 2016, e a retificação ela foi efetuada em 2021. E o sujeito passivo, inclusive, tomou ciência em 2021 e apresentou o contradito em 2021. Quer dizer, então, essa parte que foi acrescida, ela não teria sido atingida pela decadência, né? Já houve uma outra revisão, uma segunda revisão, já em segunda instância. A autoridade fiscal, inclusive, seguiu as determinações da Câmara Julgadora e fez a auditoria sem agrupar os tratores, isto é, fez a auditoria trator por trator conforme número de série do veículo, né? E, fazendo essa nova auditoria, concluiu que a omissão de saída seria de 11 tratores e o valor seria muito maior, inclusive, seria de 187 mil de ICMS omitido, né? Mas, de fato, esse valor que cresceu na segunda revisão, ele foi feito em 2023, e aí sim, esse valor que cresceu de 124 para 187 mil, esse valor sim, a Fazenda entende que estaria decaído, então não há como se exigir o valor correto, que até seria o correto, seria 187 mil, mas há de se considerar que realmente se operou a decadência em relação ao acréscimo. Mas, nesse sentido, a Fazenda, então, entende que o auto-infração ele deve ser considerado parcialmente procedente no valor de ICMS devido de R$ 124.762,12, e também que o sujeito passivo seja intimado para contraditar esse recurso fazendário, que, inclusive, não houve essa intimação do sujeito passivo para que ele contraditasse o recurso fazendário apresentado. Então, seriam essas as minhas considerações, senhora coordenadora. Doutor Evandro, então, a Fazenda pede a procedência parcial no valor de 100. O senhor poderia repetir? R$ 124.762,12. Tá, R$ 124.762,12. Revisão de folha qual? Revisão de folhas, vamos ver. Folhas 80. Obrigada, doutor Evandro. Senhores conselheiros, necessitam de conferência, apesar do conselheiro Ricardo já ter adiantado seu voto? Sem conferência. Doutor Ricardo, o senhor mantém o voto da forma lida? Eu mantenho, entendo a posição do doutor Evandro, a decisão ela é desfavorável à Fazenda Pública. Então, assim, não há, eu até entendo o fato da não retirada do recurso, da manutenção, mas, conforme eu já expliquei, o processo ele tem muitos problemas. Eu entendo que o melhor caminho aqui é acatar o valor que já foi pago pelo contribuinte
Ao adentrar mesmo aqui na análise meritória dos autos, eu acredito que o sujeito passivo ele poderia obter aí algum êxito em relação à insegurança, considerando todas as falhas processuais que houveram. Então, eu, eu mantenho o meu voto. Obrigada. Doutor, Doutor Henrique, como o senhor vota? Coordenador, eu acompanho o voto do relator, do conselheiro Ricardo, uma vez que o contribuinte ele cumpriu a intimação feita, né, para ele fazer o pagamento, em que pese o julgador não ter retificado conforme a revisão estabelecida, mas, entendo, o contribuinte não pode ser penalizado por isso. Então, nessa situação, eu concordo com o conselheiro relator e acompanho em seu voto. Conselheira Donídio, como o senhor vota? Bom dia a todos, um bom retorno ao conselheiro Henrique, nessa terceira Câmara. Bom dia também ao doutor Evandro, à secretária Laura, todos que nos acompanham no YouTube. Eu vou votar com o conselheiro Ricardo. Conselheiro Valdir? Põe relator, conselheiro. Senhores, anuncio então o resultado do julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora deixa de pronunciar, nos termos do artigo 19, parágrafo 1º do Regimento Interno do CAT, a respeito das preliminares arguidas por parte do sujeito passivo e, quanto ao mérito, conhece do recurso voluntário para negar-lhe provimento e manter a sentença singular que julgou procedente o auto de infração, aplicando o que dispõe o artigo 11b, inciso 3, do Decreto 6.930 de 2009. Em relação ao recurso fazendário, conhece do recurso, porém, por unanimidade de votos, também nega-lhe provimento para confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. Este é o resultado de julgamento para o presente processo. Doutor Evandro, acredito que seja o único processo conosco. Tenha um bom dia e uma excelente semana, doutor Evandro. Exato. Para vocês também, bom trabalho. Até mais. Doutora Valéria, só no início da leitura, me parece que a senhora leu nos termos do artigo 19. Bom, só se eu li 19, mas eu anotei aqui 18, parágrafo 1º do Regimento Interno. Ok, obrigado. Senhores, então, seguimos com a análise da pauta. Anuncio o processo 40.123.000777284, com recurso de ofício voluntário 2.652 de 2024, em que são recorrentes Fazenda Pública Estadual e Adega House Drinks Limitada, solidário Lucas Souza da Costa, relator do processo, o conselheiro Francisco Viana Lopes, que ocupa a cadeira 1, representante do sujeito passivo, não consta, e representante da Fazenda Pública, doutor Eli José da Silva. Doutor Francisco, quando os senhores tiverem condições. Bom dia, senhora coordenadora, novos conselheiros, senhor representante fazendário, nossa secretária, uma ótima semana. E seja bem-vindo, conselheiro Henrique, para o seu retorno. Senhora coordenadora, eu serei bem breve, não acho que nem relatarei esse processo, porque é de fato uma resolução de minha autoria, no dia 31 de 1 de 2024, que pedia o julgamento em conjunto com parte, naquele então momento, que era relatado pelo conselheiro Ricardo de Souza Santos Mariano, o final 7101. Então, o intuito seria, antes de entrarmos em questões de mérito preliminares, seria uma propositura para julgamento em conjunto com esse outro parte, que tem uma relação com esse meu. Obrigado. Doutor Eli, como o senhor manifesta em relação a essa proposta de encaminhamento do conselheiro relator? De acordo com o encaminhamento, senhora coordenadora. Obrigado. Obrigada. Conselheiro Ricardo, como o senhor vota em relação à proposta de encaminhamento? Nós já temos, de fato, nós temos outro auto de infração. Não sei se o doutor Francisco citou o processo. Parece que Citei o final 284. 7101, né? O 7284 é o meu, Ah, tá, certo, tá certo. Não, entendeu? tudo bem, certinho. De acordo.
De acordo? Em concordância, relator e revisor, eu indago se existe discordância dos demais. Senhores, então, anuncio o resultado do julgamento. A terceira Câmara Julgadora, ao acatar, só antes de terminar o anúncio, doutor Francisco, pode ser considerada lida, já que foi aprovada? Vamos aprovar a sessão de amanhã? Eu vou fazê-la ainda. Ok. Então, só lida. Eu aprovo a próxima sessão. A terceira Câmara Julgadora, ao acatar proposta de Aprovado. encaminhamento do conselheiro relator, resolve, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Secretaria-Geral para que o presente processo seja pautado em conjunto com o processo 40.123.00077.101. A resolução não foi lida na presente sessão, será lida em sessão posterior. Senhora coordenadora, poderia digitar de novo o número do processo? Bom, eu anotei 40.123.00077.101. Perfeito. Senhores, anuncio então o item 2 da pauta, processo 40.123.004.89.396, recurso de ofício voluntário 2.653 de 2024, recorrentes Fazenda Pública Estadual e Adega House Drinks Limitada, solidário Lucas Souza da Costa. O relator do processo é o conselheiro Henrique Celso de Castro Santana e o representante da Fazenda continua conosco, o doutor Eli. Doutor Henrique, quando os senhores tiverem condições. Trata-se de cobrança de ICMS por meio de auto de infração, no valor de R$ 27.913,78, mais combinações legais, por omitir o pagamento do imposto em razão de escrituração indevida de valores, a título de crédito outorgado, por utilizar irregularmente benefício previsto no artigo 11, inciso 3, do anexo 9, do decreto número 4.852 de 97, no período de 1 de 1 de 2019 a 31 de 2 de 2021. Foram infringidos os artigos 58, desculpa, o artigo 58, parágrafo 3º da Lei nº 11.651 de 91, cumulado com o artigo 11, inciso 3, do anexo 9, do decreto número 4.852 de 97, sendo certo que foi imposta a penalidade descrita no artigo 71, inciso 4, a linha A, da Lei nº 11.651 de 91, com redação dada pela Lei nº 17.917 de 2012. O sócio, Lucas Souza da Costa, foi arrolado como corresponsável, nos termos do artigo 45, inciso 12 do CTE, por supostamente ter concorrido para a prática da infração tributária. Conforme o termo de perempção de folha 69, após serem intimados, apenas a autuada se manifestou para informar: 1. Que as notas fiscais estão escrituradas corretamente, pois na legislação não prevê este estorno de crédito. 2. Que os documentos fiscais objeto da auto-infração estão devidamente escriturados. 3. Que a notificação é nula, pois não relaciona as notas fiscais objeto da autuação de forma individualizada. E 4. Que não consta da notificação os juros aplicados, os juros e os cálculos aplicados das multas devidas. Por fim, em atenção ao princípio da verdade material, requeriu a conversão do julgamento em diligência, a nulidade da auto-infração por cerceamento ao direito de defesa e o recálculo do, abre aspas, real valor devido, expurgando-se ainda dos cálculos a capitalização e os demais acréscimos ilícitos, fecha aspas. O julgador singular, por meio da sentença de folha 71 a 79, excluiu o corresponsável Lucas Souza da Costa, em sede preliminar, por entender que não houve dolo. Rejeitou todos os pedidos de nulidade do auto de infração, por entender que não houve cerceamento de direito de defesa pela autuada, uma vez que consta dos autos a indicação de todos os documentos fiscais hábeis a sustentar a presente autuação. No mérito, julgou procedente o auto de infração, porquanto a autuada não conseguiu elidir os argumentos e provas constantes da autuação. E, em relação à correção tributária, aplicou a súmula 9 do CAT. A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, as folhas 98 a 101, interpôs recurso voluntário
para que seja aplicado ao caso o tema 1062 do Supremo Tribunal Federal, ao invés da súmula 9 do CAT. Intimada a sentença, conforme consta do termo de perempção de folha 108, somente a autuada recorreu, para deduzir os mesmos argumentos realizados em sede de impugnação, quais sejam que as notas fiscais estão escrituradas corretamente, pois a legislação não prevê esse estorno de crédito, que os documentos fiscais objeto do auto de infração estão devidamente escriturados, que a nota fiscal, que a notificação, desculpa, é nula, pois não relaciona as notas fiscais objeto da autuação de forma individualizada, e que não consta da notificação os juros aplicados, os juros e as multas aplicadas, os juros e as multas devidas aplicados. Por fim, em atenção ao princípio da verdade material, requeriu a conversão do julgamento em diligência, a nulidade do auto de infração por cessamento de direito de defesa e o recálculo dos débitos por entender que houve capitalização e demais acréscimos ilícitos. É o relatório. Obrigada, conselheiro Henrique. Conselheiro, poderia repassar quais são os pedidos da Sim, recorrente? a recorrente ela trouxe o pedido de conversão do julgamento em diligência, requeriu a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, requereu o recálculo, né, do valor, por entender que os cálculos e os juros aplicados são ilícitos, né? E no mérito ela requeriu a improcedência do auto de infração. Ok, obrigada, conselheiro. Doutor Eli, com a palavra. Pois bem, obrigado, senhora coordenadora, doutora Valéria. O doutor Henrique fez um relatório bastante claro sobre o conteúdo dos autos. Ele, por si só, já demonstra toda a situação contida nos autos. O sujeito passivo, ele vem nessa fase de julgamento com as mesmas teses e razões já apresentadas na primeira fase, que foram refutadas e negadas pelo julgador singular. Reitero a nulidade por cerceamento. Essas preliminares de nulidade foram bastante analisadas pelo julgador singular, praticamente 3 laudas da sua sentença. Ele manifestou a respeito do cerceamento de defesa, insegurança, taxas de juros, correção monetária, em relação à notificação fiscal antes da autuação, e de tal sorte que ele analisou todas essas questões e as rejeitou, tendo concluído ao final que abre aspas. Em resumo, considero que a situação mencionada no orçamento fiscal, considerada como infração tributária, não apresenta falhas estruturais que conduziriam à nulidade, conforme os critérios enumerados no artigo 20 da Lei 16.469. Também observo que os requisitos essenciais para o lançamento foram atendidos, conforme estabelecido no artigo 160 do Código Tributário Estadual e artigo 8º da Lei 16.469/2009. Sendo a público comum com o entendimento do julgador singular, porquanto o sujeito passivo nada apresentou capaz de qualificar as eventuais nulidades suscitadas. Observa-se que todas as informações e documentos se encontram presentes nos autos, com destaque para as auditorias realizadas constantes da mídia, a qual foi disponibilizada para os autuados. Nessa altura, para o autuado, tendo em vista que o solidário foi excluído da lide. Faticamente, nada apresenta para contraditar o trabalho realizado pela fiscalização. Conclui-se, por conseguinte, que o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme esculpido na Constituição Federal, foi-lhe garantido. Então, pela rejeição da nulidade. Quanto à diligência, rejeitar também as razões já declinadas quanto à nulidade também se fazem presente quanto à diligência. O sujeito passivo nada apresenta capaz de subsidiar o seu pleito. Ele apenas requer, mas não traz nenhum elemento fático indicando qualquer erro no trabalho realizado pela fiscalização. Portanto, nada foi apresentado nessa fase capaz de alterar o trabalho fiscal. No mérito, manutenção da decisão
singular, consequentemente do lançamento, porquanto o lançamento originou-se com auditoria básica do ICMS, tendo o autuante no descritivo complementar da ocorrência de folha C destacado, abre aspas, a presente exigência fiscal tem como causa a utilização indevida do crédito otorgado previsto no artigo 11, inciso 3, anexo 9 do RCTE, pois o contribuinte aproveitou o benefício fiscal em valor maior do que o apurado neste procedimento fiscal. Para fim de apuração do valor do crédito otorgado, foram elaboradas 4 planilhas. Planilha 1, relatório das saídas sujeitas ao benefício fiscal. Planilha 2, relatório das devoluções de produtos sujeitos ao benefício fiscal. Planilha 3, relatório das saídas não sujeitas ao benefício fiscal. E planilha 4, conclusão da apuração das saídas. Então, sobre esse trabalho, o sujeito passivo não traz nenhum elemento capaz de alterar. Ela apenas alega improcedente do lançamento, em razão de que as notas fiscais foram devidamente lançadas na FD e que não houve aproveitamento devido de crédito. Em análise dos autos, observa-se que os agentes autuantes comprovam a omissão de pagamento do ICMS com escrituração indevida do crédito otorgado, previsto no artigo 11, inciso 3 do anexo 9 do RCTE, demonstrando que o sujeito passivo aproveitou o benefício fiscal em montante superior ao permitido. Então, isso está bem claro, o sujeito passivo não faz nada para contraditar de forma efetiva o lançamento, razão pela qual a Fazenda Pública pugna pela manutenção do lançamento, por consequência da sentença singular. Quanto ao recurso da PGE, ela apenas faz o enunciado 62 do STF, que é inócuo, haja vista que o mesmo já consta no sistema dessa secretaria, conforme de conhecimento de todos os contribuintes. Obrigado, senhora coordenadora. Obrigada, doutor Eli. Senhores conselheiros necessitam de conferência? Eu queria fazer só uma observação que neste auto, assim como no anterior, tinha observação para julgamento em conjunto. Só que neste auto aqui, ele fala para julgar esse processo com mais 3 processos de forma conjunta. Mas, compulsando esses 3 autos, um deles já se encontra em dívida ativa e os outros 2 já foram julgados em segunda instância, um sendo nulo, declarada a nulidade, e o outro pela procedência. Ou seja, esse último auto de infração é o último que tem que ser julgado em segunda instância. Então, não tem como retirar de pauta para aguardar os demais. Na verdade, houve um erro de tramitação de 2 autos que foram julgados, sem este, mas compulsando todos os autos, não causou prejuízo, na medida que o reflexo da procedência no auto, ele não muda o lançamento nesse processo. Então, eu queria só fazer essa observação, que apesar de ter o comando para julgamento em conjunto, o julgamento dos outros autos de infração não vai afetar o julgamento deste aqui, e caso haja um recurso ao Conselho Superior, aí sim eles podem ser pautados em conjunto, exceto o que está em dívida ativa, os outros 3 podem ser pautados em conjunto. Queria fazer só essa observação em fase de conferência. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Henrique, com a palavra. Senhora jogadora, coordenadora, desculpa, só um minuto. Tá. Em relação ao recurso da PGE, como foi dito pelo representante fazendário, eu nego seguimento a ele, uma vez que houve perda de objeto, já é de sabedoria de todos, que o próprio sistema ele já está implementando o tema 1062, muito embora na sentença houve a aplicação da súmula 9, o sistema da economia ela já aplica já automaticamente o tema 1062, então o recurso da PGE eu entendo que perdeu seu objeto e por isso eu nego o seu segmento. Em relação à conversão do julgamento em diligência, conforme requerido pela parte, o processo ele se encontra maduro. E, além disso, tanto na fase singular como agora na fase cameral, em fase de recurso,
a autuada ela não trouxe nenhum elemento que justificasse essa conversão de julgamento em diligência, né? Essa conversão ela tem que ser justificada e demonstrada qual seria o motivo para isso, né? Qual seria o impacto disso na decisão, né? Se há elementos ou situações que podem ser constatados em atenção ao princípio da verdade material para que se converta o julgamento em diligência e traga essa matéria para os autos do processo para que forme o convencimento do julgador. Diante disso, eu nego esse pedido também. Em relação à nulidade da audifração por cerceamento de direito de defesa, consta dos autos, de forma muito clara, de que foi oportunizada a parte ela realizar toda a sua defesa, os atos processuais, houve intimação correta dos atos processuais, e ela pôde sim praticar todos os atos necessários para se defender. Os documentos que se encontram nos autos, eles são documentos hábeis para isso, tanto que ela exerceu a sua defesa, ela teve condições de fazer isso. Em relação ao mérito, né, que o contribuinte ele não traz elementos hábeis para elidir esses argumentos de fato e de direito deduzidos pela fazenda pública. Tanto que a sua peça recursal, né, na sua impugnação, na verdade, né, porque no recurso voluntário ela simplesmente repete os mesmos fundamentos, tanto que ela houve a aplicação da súmula 9 e ainda assim a autuada ela traz essa questão da correção tributária à tona aqui em fase de recurso, sem mencionar o tema 1062. Então, em sua defesa, é uma defesa muito sucinta, em que ela não traz elementos nenhum, né, e nem provas hábeis para elidir os argumentos de fase de direito deduzido pela Fazenda Pública. Então, no mérito, eu recebo o recurso e nego o provimento ao recurso para manter o auto de infração. Em relação à correção do índice, como eu já disse anteriormente, já é aplicado pela economia. Então, não há o que se dizer a respeito disso e nem deduzir maiores comentários sobre esse tema. Então, concluindo, senhora coordenadora, eu recebo o recurso, né, e nego o provimento para ele. Obrigada. Conselheiro Henrique, conselheira Adonídio, como o senhor vota? Eu vou votar com o relator em todos os pontos. Aqui é uma auditoria simples, né, de cálculo do crédito otorgado, previsto lá no artigo 11.3 do SCTE. O sujeito passivo, ele aproveitou a maior esse crédito otorgado. Em nenhum momento ele trouxe levantamento contraditório ou qualquer item que a autoridade fiscal tenha feito de forma a mais do que o devido. Ele traz algumas teses, mas não entra na matéria fática. E o que ele traz não tem razão quanto à diminuição da multa, dos juros. O tema 1062 já está aplicado, a multa ela é compatível. A questão que o fiscal não relacionou todas as notas também não procede. O auto está com todas as provas pertinentes, inclusive foi entregue ao sujeito passivo. Então, aqui não tem medida diferente do que é manter a sentença e a procedência dos autos. Conselheiro Valdir, Eu voto com o relator. conselheiro Ricardo, Também com o relator, sem acréscimos. senhores, anuncio então o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora nega seguimento ao recurso da PGE por perda do objeto, com a observação de que o tema 1062 já está sendo aplicado no presente auto. Por unanimidade de votos, rejeita o pedido de diligência formulado por parte do sujeito passivo. Por unanimidade de votos, afasta a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, arguída por parte do sujeito passivo. E quanto ao mérito, conhece do recurso voluntário, nega-lhe provimento e confirma a decisão singular que julgou procedente o auto de infração.
Senhores, ainda temos expedientes. Um acórdão para aprovação. Acórdão sujeito passivo, mineração e comércio Itaubi Limitada, solidários, Gui Alberto Hetz e Paulo Roberto Hetz. O acórdão receberá o número 1282 de 2024, da autoria do conselheiro Ricardo Batista Dutra. Doutor Ricardo, indago se está em condições de aprovação. Em condições. Acórdão aprovado. Senhores, com isso, encerramos a presente sessão ordinária e já aguardo os senhores e a nossa secretária Laura para a nossa sessão complementar após o encerramento desta.